Nós queremos que você abra a palavra de Deus agora no Salmo 23. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos 23. Assim diz a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra. E toda a igreja diga amém. O Salmo 23, eu dizia esses dias aqui, ele começa dando uma palavra profética. O rei Davi, em Salmo de Davi, ele escreve e ao mesmo tempo profetiza. Porque ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu dizia, ele está falando sobre um tempo futuro. Ele não está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele diz, nada me faltará. Ele está declinando uma palavra profética em relação ao futuro. Amanhã, o ano que vem, nada me faltará. Isso é profético, porque ele não está vivendo isso. Ele está profetizando em relação aos dias que vêm. E este Salmo de Davi diz algumas coisas lindíssimas que eu gostaria de declinar com vocês para a gente poder aprender. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Você olhando para esse texto, você vê Davi escrevendo assim, eu, tu, pronome pessoal. Ele está dizendo ali com intimidade, eu não temerei, porque tu está comigo. Ele está falando com intimidade. Ele está falando com muita intimidade. As ovelhas, quando chega o tempo do outono, elas precisam sair para comer, precisam sair para encontrar o melhor alimento. Então os pastores procuram ir subindo aos montes, porque lá ele encontra, depois que a geleira, depois que o gelo caiu, depois que acabou toda aquela rigidez do inverno e daqueles períodos difíceis, eles procuram então as montanhas, e há uma particular interpretação de que esse é o melhor tempo que as ovelhas passam, porque é o melhor tempo que elas têm intimidade com o pastor, porque o pastor sai, passa meses, só ele e as ovelhas, lá no monte. Mas para você subir ao monte, você precisa passar pelo vale. Todo monte tem um vale. Ninguém vai ao monte diretamente. Você está aqui, vai ao vale e sobe ao monte. E é isso que Davi dizia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Por que Davi escreveu isso? Escreveu isso porque o vale tem coisas importantes, tem nascentes, tem rios cristalinos, e à beira destes rios tem a pastagem ideal para as ovelhas. Mas também junto com as águas tranquilas, os pastos verdejantes, tem os animais predadores,
Tem os coiotes, tem os lobos, tem os chacais, e tem toda a sorte de perigo que está também no vale. Porque onde tem água cristalina e pasto verdejante, é gostoso, mas é perigoso também. Por isso que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz, ainda que eu estivesse com todo esse perigo, com todo esse risco, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. A vida é uma travessia. Esse mundo que nós estamos aqui, é onde nós comemos, é onde nós bebemos, onde nós vivemos, mas é um mundo tenebroso, perigoso. E para você tomar a tua água tranquila e usar dos pastos verdejantes, você corre o risco. Davi dizia assim, não temo porque o pastor está comigo. E o pastor é o Senhor Deus. A sua presença está comigo. Quando você tem uma passagem por esta vida, uma travessia por esta vida, na companhia íntima do Pai, você atravessa na direção de subir a montanha, na condição de ir para um estado melhor, atravessa confiado de que apesar dos riscos, apesar dos problemas, apesar dos predadores, apesar dos homens, apesar de todas as circunstâncias, você é abençoado. Apesar de tudo isso, nada te acontece. E é isso que o Salmo diz. Porque o Senhor está comigo. Porque tu está comigo. Sabe quando o homem sente medo? Ele sente medo quando está só. Não é? Eu tiro uma experiência pelos meus filhinhos pequenos. Quando eles choravam de noite, nós abríamos a porta, sentávamos na cama, era o suficiente para eles acalmarem. A nossa presença acalmava os filhos. Eles não estavam preocupados se éramos maiores ou menores que os riscos que tinha ali, mas eles acalmavam, eles dormiam. Por que uma criança dorme quando você a coloca no meio dos pais na cama? Porque ela se sente segura. O que é o sofrimento da vida? É a sensação de insegurança que você tem diante dos problemas que a vida está aí, te ameaçando. Nós somos ameaçados em todos os níveis. Nós somos ameaçados em tudo. No trabalho, nos negócios, na vida, nos sentimentos, né, na nossa fé, em tudo nós somos agredidos todo o tempo. A grande alegria nossa é exatamente essa confiança de que Ele está conosco. Alguma coisa mais que esse Salmos diz: unges-me a cabeça com óleo. O verão, quando chega junto às ovelhas, deveria trazer alegria e felicidade, porque o verão é um tempo seco, calor, mas o verão traz os insetos, o verão traz as moscas, e a pior coisa para uma ovelha no pasto são as moscas, porque as moscas, elas trazem infecção, elas pousam, elas deitam ovos nas mucosas do nariz da ovelha, e ali dentro das mucosas nascem larvas, e essas larvas incomodam, machucam, infeccionam. As ovelhinhas então ficam incomodadas, desconfortadas. E quem já viu o rebanho, sabe quando aqueles mosquitos do nariz começam a aumentar? As ovelhas começam a dar cabeçada umas nas outras, começam a dar cabeçada em parede, em pedra, porque elas ficam irritadas com aquilo. Elas ficam incomodadas com aquilo. Algumas ovelhas não engordam mais, não crescem mais, e algumas ovelhas morrem. Tal é o nível de desespero que elas ficam.
trazendo isso para as nossas vidas. A vida coloca todos os dias esses mosquitos nas nossas narinas. Sabe? Eles não ficam necessariamente no nosso nariz, na nossa mucosa, mas são demônios, coisas terríveis que nos incomodam, que nos inquietam, que nos irritam. E não são poucos os homens que estão irritados, nervosos, pessoas que estão assustadas, pessoas que não conseguem uma melhor performance, uma alegria de viver, porque estão incomodados por estas vicissitudes da vida. O pastor da ovelha, ele pega um óleo e mistura este óleo e passa esse óleo sobre o focinho da ovelha. E esse óleo tem uma capacidade não só de evitar que novos mosquitos cheguem às narinas, como tem a capacidade de matar as larvas e acalmar aquela ferida, aquela infecção. Ora, a ovelha então, quando tem esta unção, né, da sua cabeça, ela se sente melhor. Existe uma coisa nas ovelhas que chama sarna. É a pior de todas as pestes que a ovelha pode ter. E sabe como é que uma ovelha pega sarna? Pega sarna porque a ovelha tem mania de fazer carícia uma com a outra, cabeça com cabeça. E uma passa sarna para a outra. Toma cuidado, às vezes você está com o coração, né, tão aberto para dar carinho, e você está pegando a sarna. E a sarna é como um mosquito. Fere, forma uma camada grossa, e aquilo incomoda a ovelha. A ovelha com sarna, ela fica desesperada, ela quer se arrastar, ela quer encostar em alguém para se aliviar disso. Sabe o que o pastor faz para tirar a sarna? Ele faz um pote de óleo, coloca algumas coisas naquele óleo, pega a ovelha e mergulha a ovelha dentro do pote. Então, quando ele mergulhou dentro do pote, a sarna vai embora. Dá para entender o que Davi disse quando ele diz, unges-me com óleo. Dá para entender o que Davi está tentando passar. Quando a vida te estiver passando sarnas, quando a vida estiver te incomodando, infeccionando o teu ser, os teus dias, passe a unção do óleo. Só que eu estou falando num plano espiritual, né? Não estou falando numa pomedinha da Avon ou qualquer coisa de um outro nome. Eu estou dizendo na unção de Deus, sabe? Quando nós passamos sobre nós desta unção, a sarna não chega. Tanto que os pastores, mesmo sem sarna, eles lambuzam a cabeça das ovelhas. Olha, vocês podem fazer carícia à vontade, porque não vai passar a sarna de ninguém para ninguém. Davi diz isso, unges, né, a minha cabeça, né, com óleo. O homem precisa, o homem tem necessidade desta unção. Se você não cuidar daquilo que é espiritual, você nunca será um ser efetivamente feliz. A felicidade, ela não acontece quando a parte espiritual da tua vida, ela é colocada para um outro plano. Existem mais algumas coisas que esse texto tão querido diz. No outono, ao acasalamento. Então, os machos começam então a marcar posição para ter o seu domínio sobre as fêmeas para o acasalamento. E também é um caso sério, porque eles batem a cabeça um com o outro, se machucam para determinar a autoridade, quem é mais apto, quem é mais macho, quem tem o direito sobre as fêmeas. Isso também é importante você aprender em relação ao ser humano.
Não fique disputando, comparando, estabelecendo governo, autoridade, porque isso também mata. O homem tem, e eu estou falando homem e mulher, briga eternamente nesse mundo, competindo por espaço, competindo por governo, por autoridade. O ensinamento das ovelhas para nós diz que nós devemos evitar. Os pastores, para evitar isso, eles pegavam graxa com óleo e passavam sobre a cabeça dos machos. Então, quando eles iam brigar cabeça com cabeça, as cabeças deslizavam e eles ficavam frustrados, porque eles não conseguiam chocar cabeça com cabeça. Então, por um tempo, aquela briga por autoridade, por poder e por domínio das fêmeas acabava. E quem evitava exatamente isso era aquele molho de graxa e óleo que era passado sobre a cabeça. Quando nós recebemos a unção de Deus, nós passamos a ser seres de convivência pacífica, sabe? O egoísmo foge do nosso coração. Nós não ficamos aí medindo força, nem comparando. Nós podemos olhar com as pessoas, dar-lhes o direito do seu espaço e desfrutar do espaço que temos sem necessariamente estarmos brigando. Sabe, a briga é para aqueles que não têm as suas cabeças debaixo de unção. Existem muitas comparações mais. Quando muda o tempo e vem o inverno, também é uma coisa muito séria. Porque as ovelhas mais velhas, já com a sua lã toda desenvolvida, sofrem menos, porque estão mais protegidas. Porém, as ovelhas mais jovens, que não têm aquela capa dura ainda formada e uma cobertura de lã, elas congelam. E a ovelha congelada morre. A ovelha congelada não dorme, não come, ela definha. O que faz o pastor? Diz o ensinamento que o pastor faz uma mistura de água e de vinho e dá para as ovelhas tomarem. Diz o conhecimento que o vinho aquece as ovelhas. Então, aquecidas as ovelhas, elas levantam. Eu queria dizer para vocês que Deus, para que nós não congelássemos, pelo sangue de Jesus, nos ungiu. Quando nós recebemos o toque do cálice do vinho, quando você toma a Santa Ceia, você está sendo pastoreado pelo Senhor. Quando você toma o suco da vide, na verdade você está recebendo a unção, para que a tua fé não congele, sabe? Para que a tua fé não acabe. O Senhor está te reanimando, o Senhor está te levantando, o Senhor está cuidando de você. É muito importante que você, ao passar por esse mundo, em cada estação, esteja preparado para ela. Porque em cada estação, em cada dia, em cada lugar, existem peculiaridades de sofrimentos. E você esteja preparado, não para que o sofrimento não te alcance, mas que você tenha resistência para ele. A palavra, o meu cálice transborda, nasceu na cruz. Quando Jesus era crucificado, ele falou sobre cálice transborda. E apesar de todo o sofrimento, apesar de todo aquele momento difícil, ele pôde dizer, o meu cálice transborda. Sabe, queridos, seres humanos não são aqueles abençoados, aqueles que não têm problemas, mas são aqueles que são resistentes e fortes e atravessam o vale. Sabe, nós não ficamos parados no vale. Você encontra homens destruídos, são homens parados. Quando o teu sofrimento, quando os teus problemas te faz parar na vida, é porque você não tem força sobre eles. Eu já disse algumas vezes aqui, você não quer ter problemas na vida,
Então você não case, você não construa nada, não produza nada, não tenha conta aberta em lugar nenhum e ganhe o mínimo possível. Você não vai ter problema nenhum, você será um ilustre desconhecido na terra. Você não vai ter nenhum fiscal de renda te aborrecendo, você não vai ter ninguém te visitando, ninguém te telefonando, ninguém vai te oferecer nada, então você não terá problema. Agora, se você está querendo passar por este vale, tomar das águas tranquilas, comer do melhor que o Senhor tem te dado, saiba que os coiotes vão aparecer, saiba que os lobos vão aparecer, os ursos vão aparecer, as serpentes vão aparecer. Saiba que haverá terras que vão se desmoronar caindo em cima da tua cabeça, que pedras vão rolar da rocha quebrada e cair quase sobre você. Esteja pronto para isso. É isso que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Vale, eu estou indo, eu estou a caminho. Coiotes, me esperem. Não tenha medo de gente ruim, não tenha medo de gente mal intencionada, não tenha medo de doença, enfermidade, não tenha medo de falência, de problemas, nada. Enfrente a vida com sabedoria, com a autoridade de Deus, com confiança de que sobre você há uma bênção de sabedoria, sobre você há uma bênção de força espiritual. Não há macumba, não há coisa nenhuma que te derruba, não há mal olhado, não há inveja, não há nada que te derruba, porque o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, sabe? E você pode dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu está comigo, juntinho do meu lado. E quando eu congelar, eu tomo a ceia e me aqueço. Quando eu congelar, sabe, o vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz, eu tomo e abençoo, e me levanto e me ergo, né? Você precisa aprender a levantar cedo numa segunda-feira e dizer assim: ainda que tivesse uma segunda-feira horrorosa, eu sou abençoado de Deus, né? Eu tenho a força, eu tenho a confiança, eu tenho uma palavra profética, profetizada por Davi lá, milhares de anos atrás, que está sobre a minha vida. Será que você não parou no vale, não? Será que você não está parada, assustada, olhando, diz: aquela pedra vai cair na minha cabeça, meu? Essa terra vai deslizar, vai cobrir a minha casa. Tem pessoas que estão assim. Andam pelo vale, olhando para o perigo, e vão profetizando malignidade. Acho que vai cair, acho que vai derrubar, acho que vai destruir. Sabe o que acontece com esses? Não atravessam o vale. Israel foi assim. Do Egito a Canaã, saíram 600 mil homens que não chegaram e que morreram no deserto. Mas no final, 600 mil homens, mais mulheres, mais criança, com Josué, atravessou o Jordão, tomou a cidade e passou. E eles tiveram inimigos, tiveram problemas, tiveram todos os tipos de vicissitude, mas chegaram lá. Deus os abençoou e cumpriu a palavra dele. Nós é que não recebemos, porque ficamos olhando as rochas, ficamos olhando o mar. Não vai dar esse mar, como é que eu vou passar agora? Não dá. Sabe, olha, anda pelo vale, porque só vai ao monte quem passa pelo vale. Só vai chegar a um dia abençoado, só vai chegar a um momento abençoado, só vai chegar a uma evolução espiritual aqueles que passaram essa vida aqui. Esse aqui é um aquecimento para algo maior. Esse é um treinamento para algo maior. A morte não nos assusta, porque a morte para nós não é o fim. É uma passagem, é uma transferência. Mas nós andamos por essa caminhada aqui, abençoados, confiados, tranquilos. Não tenha medo de problemas, não tenha medo de dificuldade, não tenha medo de adversidades. Não conheço uma pessoa abençoada materialmente que chegou até onde chegou facilmente. São raros aqueles que recebem uma herança ou que recebem uma benesse qualquer. Sabe, nós conseguimos as coisas lutando, vencendo a cada dia, passando a cada hora, vencendo cada obstáculo.
sabe? Cada dia levantamos, respiramos fundo e saímos confiantes para um novo tempo. Sabe, esses são verdadeiramente os que podem dizer, sobre mim está essa palavra, não perecerei, uma palavra de bênção sobre a minha vida. Empreenda, mostre a tua capacidade, a tua sabedoria. E quando o país está economicamente arruinado, é aí que você vai mostrar a tua bênção, aí que você vai mostrar como você é capaz, aí que você vai mostrar como você é abençoado de Deus. E lá na frente, as pessoas vão estar olhando e vão dizendo assim, isso aqui, olha aí, ó. Vão estar resmungando pela tua prosperidade. Mas a prosperidade vem pela insistência, a prosperidade vem pela confiança, a prosperidade vem, sabe? Prosperidade não é algo que cai do céu. As religiões hoje estão extrapolando os níveis total de inteligência humana e da sabedoria de Deus. Como se prosperidade caísse assim como uma loteria. Deus não tem construtora, Deus não tem fábrica de automóvel, Deus não tem banco central, Deus não tem nada disso. A prosperidade vem pela nossa confiança, pela nossa perseverança, pela certeza que seremos vencedores. A prosperidade vem para aqueles que levantam cedo e são abençoados. E alguém vai lá e joga uma palavra maligna de falência, de perda, de destruição. E ele diz, não, sobre mim está uma palavra do profeta Davi, do rei Davi, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltaria na frente. E eu sou um abençoado, eu levanto cedo, eu vou buscar a minha bênção e a minha bênção virá. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. É nesse Deus que você confia? Amém. As igrejas estão cheias de pessoas orando e rezando. E depois vai para casa, senta lá. Depois de ter dito, Deus me dá a prosperidade, ele senta na rede e fica lá assim. Quero servir meu Salvador. E ele diz, a prosperidade não chega nunca. Aí ele começa, cadê o meu Deus? Cadê o Deus que o pastor fala? Cadê o Deus que as pessoas dizem? Prosperidade vem pela tua vida, porque você confia. Os prognósticos não são bons, né? A expectativa não é boa, mas você é um abençoado. Hoje você pode não estar no melhor, mas hoje você está sustentado. Se Deus hoje perguntar para você, te falta alguma coisa? Tem te faltado alguma coisa? Na tua mesa tem faltado comida? Na tua geladeira tem faltado comida? Tem faltado roupa? Não, nada tem me faltado. Nesse momento a graça do Pai me basta. Mas o Senhor nos chamou e nos separou para sermos abençoados também na vida material. Mas isto é uma atitude conjunta da graça de Deus com a tua disposição. Quem crê na palavra profética vai atrás confiadamente, sabe? E ele não balança, ele não deprime, ele não fica aí assustado. Ele confia que sobre a vida dele há uma palavra abençoada, uma palavra profética, né? E eu digo, segundo a palavra de Deus, para a tua vida, a bênção sobre a tua família, a bênção sobre os teus filhos, a bênção sobre a tua casa, a bênção sobre os teus negócios, né? E em nome de Jesus eu repreendo toda a palavra contrária, todo pensamento contrário, tudo aquilo que incomoda a tua cabeça, dizendo que você não é abençoado. Nós rejeitamos e determinamos sobre você a quebra dessa maldição e a introdução sobre o teu coração de que sobre você está uma palavra profética do teu futuro de vitória e abençoado. Em nome de Jesus. Salmo 23. Para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma intercessão sobre a vida de cada um. Os que estão em dificuldades, aqueles que estão buscando uma bênção, crer nessa bênção. Os pastores, os intercessores. Yolanda e Raul vão nos ajudar aqui hoje. Isso. Vamos colocar essas mãos abençoadas aqui e nos ajudar na intercessão.
Cíntia, eu também quero você, vem aqui. Espírito de Deus, temos, Senhor, declarado a Tua palavra nesta igreja. E não é uma palavra profética de homens, mas, Senhor, nós vamos à Tua palavra e resgatamos essa profecia, que sobre nós está essa unção de vitória. E nós tocamos, Pai, estes amados, tocamos, Deus, com uma palavra de vitória. Toda sorte de dificuldade, toda sorte de problema, Senhor, é repreendido agora, e nós estabelecemos um novo tempo para os Teus servos. Pai, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces nossa casa, nossa vida, Tu conheces os nossos passos. E nós confiamos, Deus querido, que o Senhor nos abençoará em todas as nossas necessidades. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós tocamos com unção, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu conheces nossa vida, Tu conheces as nossas entranhas, Tu conheces nossos negócios, e nós ficamos na Tua presença, Pai, e buscamos, Deus, a Tua graça. Se houver algo, Senhor, que tenha impedido esses Teus servos de serem abençoados, nós declaramos, Deus, que a Tua graça é sobre eles, e eles possam receber, Deus, segundo a Tua palavra, segundo as Tuas profecias, segundo, Senhor, o que vá no coração de cada um, estabelecendo sobre eles, Pai, a confirmação dessa palavra de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo a Deus. Nós queremos também orar, porque temos aprendido que o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso médico, e muito embora a ciência esteja a nosso favor, e ela é de Deus, nós podemos usá-la, nós usamos acima de tudo, primeiramente a Deus, que é nosso médico e é o nosso advogado. Eu quero orar por enfermidades, para que elas sejam afastadas do nosso meio. Se alguém na tua família que esteja enfermo, basta que você agora lembre o nome, possa trazer a este lugar o nome desta pessoa. Se você sabe alguém que está enfermo, alguém que está com dificuldades de saúde, eu quero que você traga, memorize, para que nós possamos abençoar. Nós queremos que sobre você haja a bênção do Senhor. E nós queremos também que, se você tem algo no âmbito jurídico, no âmbito das discussões e das coisas jurídicas aí, se é algo que você precisa de Deus, você precisa de um defensor, você precisa de alguém que possa estar, abrindo portas. E antes que haja qualquer sentença proferida, você quer colocar isso na mão de Deus, você quer colocar no altar de Deus. Eu levanto diante de você a pessoa do Senhor Jesus como nosso advogado. E uma das coisas que o Senhor Ele é justo e verdadeiro. Se há alguma injustiça sobre a tua vida, nós requeremos diante do Senhor Jesus o cumprimento disso. Os homens podem até falir, eles são falíveis. Hoje em dia nós vemos com tristeza, porque se tem uma figura que nós honramos muito, é a figura de um magistrado, né doutora? A figura de um magistrado é muito importante.
E nos nossos dias, com tristeza, a gente vê os magistrados sentados num banco de réu, porque venderam sentenças, venderam juízo. Você vê como o homem é terrível, né? Um homem dotado de tamanha autoridade troca o direito do juízo e da sentença por favores que ele nem precisa, porque está cheio, está abençoado. E aí, então, se ele proferiu sentença e recebeu por essas sentenças, é porque alguém foi injustamente sentenciado. E a injustiça, então, fica determinada por um ato desse. Pessoas inocentes deixaram de ter a bênção por atitudes malignas. A justiça de Deus se levanta para cuidar de você. Há algo na qual você se sente injustiçado. Nós vamos reivindicar do Pai esta bênção. E quando nós estivermos orando, as enfermidades que há no seu corpo, eu creio, elas serão curadas, serão afastadas com a mão de Deus. Deus querido, nós fazemos isto não porque inventamos, não porque é coisa nossa, Deus, mas o Senhor nos ensinou que nós iríamos pisando serpentes e escorpiões, e iríamos colocando as mãos sobre os enfermos, e eles iam sendo curados. Por isso, em nome de Jesus, nós reivindicamos o cumprimento desta palavra, e no nosso meio não haja enfermidade. Enfermidade maligna, em nome de Jesus, sai. E nós queremos, Deus, colocar nas tuas mãos toda justiça, Pai. Se os teus servos têm alguma coisa, Pai, nas quais eles foram enganados, nas quais foram prejudicados, Pai, e a justiça se faça, Deus, pela tua palavra. O Senhor é um ser justo, é um Deus justo. Por isso, em nome do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós buscamos a justiça. Digam amém? Amém. Só que ao você colocar na justiça de Deus, você descansa. Porque não adianta nada você colocar na justiça de Deus e estar aí, né, irritado, nervoso. Então, põe na justiça de Deus e confia que o Senhor vai fazer a justiça. Amém, queridos? Amém? Eu quero abençoar vocês por esse tempo que passaram conosco. Quero que você possa sair daqui mais confortado, mais contente, mais feliz. Quero que você aproveite essa vinda aqui. Seja abençoada para você. Amém e amém. Digam amém.